Gente, estou aqui no interior. Boa tarde, atrás de conexão. Eu estava num lugar muito gostoso, mas eu tive que sair. Então, olha só como eu estou aqui. Vamos pra fora? Tô com um cachorro. Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Assim eu estou aqui, gente. Com um cachorrinho aqui dentro, querendo ir pra fora. Olha que lugar gostoso. Eu tava tentando sair do ruído da família aqui, mas não vai ser possível. Então eu vou voltar pro meu lugarzinho. Boa tarde. Chegou sexta-feira, Dia dos Namorados. Eu acabei de ver uma imagem muito linda sobre alto amor, né? Então, para quem está aí sozinha sem comemorar Dia dos Namorados, como é o meu caso, que a gente possa também celebrar o alto amor. E que isso a gente possa celebrar todos os dias. Então vamos celebrar com um cafezinho, eu aqui desse lugar maravilhoso do interior. Estou no interior do Rio Grande do Sul. E o tema de hoje, para o Dia dos Namorados, é o quê? É as relações amorosas e a relação da educação dos filhos, né? A gente chama aí de a relação entre o casal conjugal e o casal parental, os impactos. Hoje até no almoço a gente estava falando sobre isso. Os impactos de um no outro, né? E vice-versa. Eu vou ter que ver o que está acontecendo aqui. Vou ter que usar coisa como, acho que entrou uma poeirinha aí das folhas, alguma coisa. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma convidada que é uma amiga, que é uma colega de formação em coach familiar, que é uma pedagoga também, é uma pessoa com uma experiência de vida maravilhosa. Nós somos colegas em algumas formações. Está chegando aí a minha convidada e ela é uma especialista em coach de relacionamentos. Então, uma pessoa que tem essa experiência, que tem experiência de vida, experiência profissional, né, de processos de aprendizagem, de relações, que é mãe também, vai falar conosco hoje sobre esses impactos, né, vai trazer contribuições maravilhosas pra gente sobre essas relações, sobre os impactos da relação do casal conjugal, que eu chamo, né, com o casal parental. Talvez não seja essa abordagem da Carminha, que é a convidada que vai entrar logo. E como vocês já sabem, a dinâmica do cafezinho com a Dani não tem pauta preparada, não tem roteiro fixo. O que tem é o tema. Eu acho que ela tinha caído, entrou de novo. Vamos ver se eu consigo chamá-la. Carminha, minha linda! Deixa eu largar meu cafezinho. Tudo Gratidão bem, tudo bem, Dani? Tudo bem, querida. Deixa eu... Gratidão enorme por ter aceito. Você está conseguindo me ouvir? eu Eu estou estou te aqui num ouvindo muito cenário. bem. Então Eu tá, quero eu estou aqui saber num cenário diferente. que presente, né? Que presente esse cenário, que presente. Eu estou querendo saber se é, você está me vendo bem, se aqui a imagem está Tá, legal. tá legal, tá com boa claridade, com boa luminosidade, e o som também tá tranquilo. E se o pessoal não estiver, faz um sinalzinho aí. Oi, Carol! Pessoal que está chegando, compartilha com as pessoas aí para assistirem, porque vai ser... Eu tenho assistido a Carminha em algumas lives que ela tem feito a respeito desse tema. Outro dia até a gente ia fazer uma formação junto sobre relacionamento e eu acabei não fazendo, né? Isso. Mas a Carminha está focada nisso e pode contribuir muito com a gente, que é mãe, que tem, né, e tem esses desafios aí das relações, né, Carminha? Então, a ideia é a gente falar sobre isso hoje, que vocês que estão nos acompanhando possam trazer. Simone, bem-vinda! Tá ótimo, Carminha. Ó, tem o feedback aí o feedback dos bastidores aí.
Então, Carminha, eu vou pedir que tu te apresente, né? Enquanto isso, eu vou botar aqui, enquanto tu te apresenta, eu vou colocar o tema e fixar aqui para as pessoas poderem acompanhar. Tá ótimo. Pessoal, muito prazer estar aqui, conhecer o nomezinho de cada um. Eu estou muito feliz por esse convite da Dani, né? E eu estou trabalhando com o desenvolvimento humano. Hoje eu trabalho, né, na área de desenvolvimento humano. Eu sou coaching cognitivo comportamental, coach de casal e relacionamento, e tenho aí a formação com a Dani também do Kids e Teen Coach, né? E isso é muito bacana, porque eu venho da área da educação, me relacionando com pais, com alunos, né? Com os colegas de trabalho, isso é muito bacana. Então, a gente vem desenvolvendo uma psicopedagogia de adultos também, porque eu tenho essa formação, e aí a gente conheceu esse lado do desenvolvimento humano, a relação dos casais e os impactos que eles podem causar no seu par ou na família, né, em todos que envolvem. Então, é um processo mesmo, gente, de autoconhecimento. Autoconhecimento individual, porque nós somos seres singulares, e autoconhecimento do casal. Aí, desculpa. Ok? Mas eu acho que não está trabalhando. Eu não entendi, Dani. Está tendo um ruído, porque está passando uma máquina aqui, mas eu acho que já vai passar, acho que não vai comprometer. Eu estou te ouvindo bem. Aqui, trabalho mesmo de uma análise de cada casal, né? Ou para o seu relacionamento. E aqui nós vamos falar sobre o relacionamento dos pais e o impacto para os filhos, né? Seja em qualquer idade. Então, gente, eu vou pedir que, se vocês quiserem fazer perguntas, vai ser muito gratificante poder contribuir com vocês nesse momento. E espero que eu possa acolhê-los nas dúvidas que vocês tenham. Ok? Ok, vamos lá. Sabe que às vezes as pessoas participam mais, outras vezes não, mas as contribuições são sempre bem-vindas, né, Carmen? E outro dia eu uso muito esse termo do casal conjugal e parental, porque até foi um material que eu estudei. E como tu disseste, na nossa trajetória como educador, como pedagogo, a gente acompanhou muitas famílias, né? Eu que foquei mais em questões de atender famílias com filhos, né? Ou famílias que estão se preparando para ter filhos. Eu percebo que tem ruídos, que tem impactos, que às vezes tem divergências, tem conflitos na relação dos pais em função até de divergirem em relação à educação dos filhos. Na formação da disciplina positiva, né, que na verdade é o quê? É uma abordagem de educação do caminho do meio, nem autoritário e nem negligente, nem permissivo, a gente vê muita acusação, às vezes, dos pais em relação a isso, né? Isso vai virando uma bola de neve e as pessoas, às vezes, vão trazendo essas divergências que envolvem a educação dos filhos para a relação amorosa, para a relação do casal, né? Então, se tu puder trazer essas contribuições, assim, seria muito importante, que é o que eu sei que tu traz maravilhosamente bem. Já peguei dicas aí. Que legal, que legal. Essas dicas ajudam muito, né? Muito, porque e essas dicas vão servir se você se permitir, né? Isso é muito importante. Então, eu vou começar a falar, eu vou dar falar alguns pontos aqui, que são a nossa base também, quando a gente trabalha com esse processo conjugal ou nas relações amorosas. Primeira coisa é você olhar para esta relação e ver qual é a responsabilidade que te cabe. Então, nós chamamos isso de autorresponsabilidade. Por quê? Porque é muito fácil e é muito comum a gente terceirizar para o outro o que é nosso.
Então, nós acabamos tomando isso, como isso não me pertence, é o outro que tem problema, é o outro que é assim. Por exemplo, numa relação onde existe o conflito, o esposo ou a esposa, né, pode dizer assim, puxa vida, né? Mas você está sempre falando disso, desse problema, está reclamando. Ok, gente, mas qual é a parte que te cabe nesta relação? Vamos olhar um pouquinho para o outro, vamos trabalhar com a empatia, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que você tem algumas dores, do mesmo jeito que você tem algumas questões que precisam ser trabalhadas ainda em você, suas culpas, seus medos, o outro também tem. Então, qual a parte que te cabe? Caramba, você chegou, né? Que tal você acolher, de repente, a forma de como essa pessoa gosta de ser acolhida é diferente da sua, né? Porque a gente fala também nesse processo das linguagens do amor, né? E cada um tem um jeito. Tem gente que adora a presença da pessoa, tem um que adora um cafuné, um beijo, né? Uma coisa mais apertadinha. Tem gente que adora a comunicação, conversar, aquilo preenche. Então, existem 5 formas dessa linguagem. Será que você conhece? Então, eu trago, neste momento, essa questão da autorresponsabilidade. Que parte que te cabe? Dá uma olhada. Será que você também não está trazendo para o que você está vendo somente a sua visão? Você já acolheu o seu par? Vocês já conversaram sobre isso? Então, qual a parte que te cabe? Porque eu tenho que entender que a responsabilidade e o protagonismo da minha vida só depende de mim. Somente eu vou poder mudar alguma coisa. Se eu terceirizar, eu não vou ter o resultado, porque o outro não está fora da situação, ele está dentro da situação. Ele não consegue ver o que está acontecendo. E que tal você acolher nesse momento e falar assim, qual a parte que me cabe? Será que não é o momento de parar, de ter um carinho, um acolhimento e dizer, olha, eu te entendo, né? Eu imagino, eu quero saber o que você está passando, qual é o seu sentimento. De repente, nessa relação, isso é muito legal. Eu tive um casal que eu atendi, inclusive ela me mandou um recadinho, falou, nossa, você deu o meu exemplo numa live sua. Eu falei, claro, porque o processo foi lindo com vocês, né? Então, esse casal, os filhos estavam com vários problemas de agitação, de irritação, eles estavam, assim, muito agitados, né? E nesse momento, eu trouxe para eles, né, que o impacto do relacionamento deles, o relacionamento deles estava impactando nos filhos. Dito e feito, claro que nós trabalhamos no processo, claro que nós desenvolvemos uma consciência deles mais ativa, né? Para que eles percebessem isso, e quando eles começaram a se olhar, quando eles começaram nesse processo do relacionamento do casal, né? As crianças se acalmaram. Se acalmaram, sabe por quê? Porque nós somos os exemplos, né? As atitudes, as palavras nossas podem comover, né? O que eu falo, mas as atitudes transformam. A atitude transforma. E nessa questão da responsabilidade, gente, eu trago uma premissa comigo. O que não é dito não pode ser melhorado. O quanto você está dizendo para o seu companheiro, para sua companheira, seu esposo, sua esposa, o que você está sentindo? Quais são as suas dores? O que não está legal para você? Porque você tem uma história de vida. É totalmente compreensível. Ele também tem, né? E aí a gente empaca, Dani, nessa questão, né? E aí a gente não flui. Não flui. E nesta relação, você vai me dizendo e você vai também interferindo aí, porque eu vou falando, tá? Ah, fica E eu tô tranquila. Não, falando.
vou deixar você concluir isso, porque eu queria resgatar uma coisa que você falou lá no começo, que eu acho bem importante também fazer o gancho com isso, mas conclui aí. Bacana. Então, essa autorresponsabilidade é dizer assim, que parte que me cabe? Então, vamos pensar nisso para dar o primeiro passo, né? Pode falar, Dani, porque eu vou seguindo, eu quero falar sobre Isso. outro ponto, mas talvez o que você me traga vai ser bem legal. Uma coisa que eu acho quando tu fala em autorresponsabilidade, pode ser que algumas pessoas estejam assim, ah, tá, tudo comigo, né? Eu, mãe, já me sinto sobrecarregada, se for a mãe que está assistindo aqui, mas eu já vi que tem pai aí também, o Marcelo, bem-vindo. Então, assim, que a gente possa pensar nessa autorresponsabilidade, porque é também muito peso a gente se responsabilizar e largar para o outro, é peso para a gente, em querer mudar o outro, né? E essa autorresponsabilidade, né, Carminha, para a gente ter consciência disso, para a gente poder assumir, precisa que tu falasse lá no começo, que é o autoconhecimento. Né? Isso. A gente às vezes não reconhece as nossas emoções, a gente nem foi educado. As mães que me seguem, a maioria, não que não tenha de outras faixas etárias, mas a maioria das mães que me seguem são de 30 e poucos anos a 50 e poucos. Via de regra, foram educados são uma geração, é uma geração que é educada, que é a geração que a gente está, que é uma geração que foi educada onde algumas emoções eram negadas, não podia sentir raiva, não podia sentir frustração. Frustração, eu nem conhecia essa palavra na minha infância, né? Então, assim, a gente poder, de primeiro lugar, eu acho que nesse processo de autodesenvolvimento, para a gente se autorresponsabilizar em todas as relações, seja na amorosa, seja na parental, a gente tem que se autoconhecer, né? E é tão bom, é tão libertador. Dói, não é só no amor, é na dor também, mas é muito importante, né? Muito importante, porque daí aquilo que a gente carrega, que a gente projeta no outro, que é em raiva, que às vezes é a nossa culpa, vira responsabilidade, não mais culpa, né? Então, como é importante a gente, mãe, mesmo que a gente não seja, porque às vezes a gente faz análises, né, Carminha, de perfil comportamental e de autoconhecimento, mais voltado profissionalmente. Mas a gente tem que fazer peso para nossa vida como um todo, né? Então, que é uma coisa que a gente faz muito nos processos, né, com os pais, com as famílias, e isso já dá uma virada de chave muito importante para as pessoas, né? Então, era só isso que eu queria trazer. Esse já é um primeiro passo, sabe? Eu sou especialista em comportamentos de adultos, comportamento, como você também, de criança, mas eu trabalho muito o meu foco, né? No autoconhecimento. Então, quando a pessoa dá o primeiro passo e fala assim, olha, eu quero começar um processo para me conhecer, então a gente vai trabalhar a sua essência, sabe? Porque o autoconhecimento, Dani, é um outro ponto importantíssimo da relação, sabe? Porque eu vou agir de acordo com as minhas emoções. Então, eu tenho meus pensamentos, se eu tenho lá aquela coisa dessa minha infância que não foi trabalhada, eu vou agir a partir do que eu acredito que são os meus valores, das minhas frustrações, das minhas raivas, e tudo isso está lá na criança, na minha infância. Então, eu trabalho com pessoas aqui desenvolvendo esta inteligência emocional, desenvolvendo o autoconhecimento. E é porreta, é fantástico. Porque a partir daí eu tenho um olhar diferente para esse outro. A partir daí eu não digo mais para o meu filho, olha o que seu pai fez, olha o que sua mãe fez, ela age desse jeito, olha, não quer nem saber de você. Pelo contrário, eu vou entender que aquilo é ele. Olha, o seu pai é muito bacana, sua mãe é bacana, respeita o momento dela, depois... Pergunta para ela, pergunta para ele o que ele está sentindo. A gente tem um problema enorme de comunicação. Nossa comunicação não foi aprendida para ser afetiva, né? É claro que algumas pessoas
tem esse processo da comunicação afetiva. Mas nós tínhamos que fazer. Então, quando a gente tem essa relação com o esposo, com a esposa que está fragilizada, gente, o impacto vai na criança, vai no adolescente. Sabe por quê? Por mais que a gente diga, e aí eu quero que vocês tomem atenção nisso, porque a gente reproduz padrões. Então a gente diz, você já está grandinho, você já sabe resolver. O adolescente, você já é um adulto, quase um adulto. Gente, a gente precisa trabalhar isso, sabe por quê? Eles não têm a nossa maturidade. Eles não vão saber lidar com maturidade com esses problemas que eles estão escutando. E isso dá agonia. A criança, ela é puramente emocional. Então, ela está querendo dizer as coisas, mas como que ela diz? Na birra, no choro, no espernear. Ela está dizendo para você que não está no relacionamento legal com o seu esposo, e é o que ela está vendo. Por isso que eu estou falando da questão do relacionamento conjugal. Né? Ela está vendo isso, mas ela não sabe expressar que aquilo está doendo. Dizer, isso está doendo, eu não estou aguentando ver vocês desse jeito, isso não está me fazendo bem. Ela não sabe fazer isso, então ela vai espernear, vai chorar, vai fazer birra. E insegurança, né? Ela vai construir uma característica que vai ficar para a vida de insegurança, porque ela está sendo forçada a lidar com uma situação que ela não tem maturidade, como você disse. Ela não tem condições de lidar com isso sem ter um respaldo, né? E quantas crianças, né, Carminha, a gente que trabalhou com educação formal também, quantas crianças que às vezes, não que não deva ser, eu mesmo faço uso de terapia, tenho profissionais da área da psicologia, o meu filho também, né, que nos auxiliam, mas quantas crianças que a gente viu encaminhadas para resolver problemas delas, mas que a gente via que se não mexesse na questão da estrutura, né, que ela estava tendo de amparo do casal, aquilo ia virar sempre um círculo vicioso, né? De comportamentos que apareciam na escola, apareciam na aprendizagem, uma série de coisas por causa desse exemplo que tu fala, né? E porque ela está tendo que ela dá conta de coisas que ela não tem ainda essa estrutura pronta para dar, né? Então, perfeito isso. Isso a gente tem que... E ela sofre. Isso acho que fica de entender. E aí, a gente poder reconhecer, como a Simone falou aqui, reconhecer também as nossas emoções, ser exemplo disso, porque a gente antigamente não podia nem... E hoje ainda, algumas mães são cobradas de não poder até expressar que tem medo das suas responsabilidades como mãe, né? De ser mãe, de não dar conta, porque, tu nasceu mulher, tu já veio com isso pronto, minha, te vira. E a vida não é assim, né? E ao passo que, às vezes, para o homem, a gente diz, não, o homem, coitadinho. O que ele faz já está muito bom, porque ele não nasceu para isso, né? São as construções culturais que a gente vai fazendo aí. E, claro, é muito legal isso. É muito legal que a gente vai rompendo essas regras, né, e não reproduzindo. Gente, aqui não é... E aí é um outro ponto também que é muito legal, né, que a gente falou do autoconhecimento, mas um outro ponto é, nós não estamos julgando os nossos pais. Eles deram o melhor deles, tá? Eles foram os melhores pais com aquilo que eles sabiam. Então, entra nessa relação também, nesse outro ponto que eu estou trazendo aqui com a Dani, que é do relacionamento conjugal e que impacta nos filhos, é o não julgamento. Então, pensa você com um filho adolescente, né? Você acha que ele é um adulto, ou que ele já é quase um adulto? Não é. O adolescente tem muitas dores, muitas dores. O primeiro beijo, a primeira relação, a nota na escola, se eu vou ser aceito no grupo, e um monte de coisa que nós aqui, pelos nossos processos, né? O que a gente estuda é muito isso. Como é que funciona o cérebro dessa criança, como é que funciona o cérebro desse adolescente. E aí a gente traz para a parte comportamental também. E aí o que esse adolescente faz quando a coisa não está legal? Como é que ele reage? Ele não tem maturidade para entender, gente, o que está se passando. E ele não sabe fazer diferente do que bater uma porta, bater os pés, ficar bravo, colocar-se como uma autoridade.
né? Ele não, então é desta forma que ele apresenta. Ele não está te empeitando, dizendo, sou eu que sou o melhor. Não! Esta é a linguagem dele. Então, ele está dizendo, olha, está acontecendo alguma coisa no relacionamento de vocês, entre você e minha mãe, ou você e meu pai, e que eu não estou legal com isso. E eu também não estou sabendo lidar com as minhas questões, porque ele também traz as coisas da infância. Quantas situações essa mãezinha passou? Nos primeiros 5, 6 anos de vida, nós construímos nossos traços de caráter. Então, pode ter ali rejeição, abandono, humilhação, uma série de coisas que é, é super interessante a gente conhecer e saber disso, para a gente entender o que de repente pode estar nesse adolescente, pode estar acontecendo com esse adolescente. Então, se você não está bem, né, ele vai reagir de uma forma diferente. Por exemplo, você começa a brigar com o seu esposo ou brigar com a sua esposa, né? Na cabeça desse adolescente, por exemplo, ele não aceita isso, ele acha que a vida tem que ser bela, porque ele é liberdade pura. Ele diz, não, para que brigar? Então, ele vai sentindo aquele vulcão dentro dele e ele não sabe lidar com essa emoção. Por que os pais estão brigando, estão perdendo tempo? E aí ele não é escutado, porque quando você está numa discussão, você não escuta, você não tem escuta genuína, né? Então, o não julgamento nesse relacionamento, né? Porque nós falamos aqui da autorresponsabilidade, que é qual a parte que te cabe, tá? Do autoconhecimento, que é super importante, é você se conhecer para poder entender o outro também. E o não julgamento é um outro ponto, gente. Se você trabalhar com empatia e trabalhar com autoconhecimento, né, você vai parar de julgar o outro. Você vai ver que o outro, você vai ver o outro de forma diferente. Aí você vai dizer assim, nossa, como ele mudou. Errado, é você que mudou. Nós não mudamos ninguém. Você mudou a sua lente. Mudou. Tem uma historinha que diz assim, o casal todas as manhãs tomando café, eu acho que vocês conhecem também, alguns aqui, todas as manhãs tomando café, e todas as manhãs, né, a esposa olhando na janela fala, ou o esposo, podem escolher quem vocês quiserem, isso não é um problema, olhando a janela e dizendo assim, caramba, olha aquela vizinha, né, não sabe lavar roupa direito, as roupas dela sempre manchadas, sempre sujas, não sabe nem quarar uma roupa, limpar uma roupa. E todas as manhãs ela fazia isso, e o marido, muito conciliador, ficava escutando, né? Mas não tinha atitude. Num determinado dia, ela levanta, né? E fala assim, caramba, a vizinha aprendeu a lavar roupa, até que, enfim, alguém mostrou para ela como deixar as roupas muito alvas, branquinhas. Aí o marido, na simplicidade, disse, não, meu amor, eu apenas limpei as janelas. E é isso. É bem isso. É esse tirar a sua lente. Com que lente você está vendo? Com a lente empoeirada, suja? Ou com a sua lente limpa já? Com a lente limpa, você vai trabalhar com a empatia, você vai se colocar no lugar do outro. De que forma? Olhando para você. Isso está dentro de você. Olha, a sujeira estava dentro de casa. Nós somos a casa. A questão está dentro de nós. Nada se muda de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, quando você aprende a não julgar, né? Porque você vai exercitar isso, você começa a melhorar a sua relação com o outro. E você começa a perceber que o outro é o seu espelho. A Cita colocando, julgar é terrível, né? É terrível. Porque você não consegue perceber que esse outro é o seu espelho. O que você está vendo nele é seu. E aí, é aquele autoconhecimento que a Dani colocou. Isso dói. Nossa! Esse egoísmo, essa falta de empatia, esse autoritarismo, sou eu? Não é ele. Não. Somos nós. Um dedo apontado tem 3 para nós, gente.
Somos nós que estamos nesse processo ainda de não reflexão, ainda de terceirização das coisas, sempre, né, para alguém. Então, por isso os filhos, como a Simone está colocando, são os reflexos das atitudes dos pais. Eles não sabem dizer para nós o que eles estão sentindo. Os adolescentes, num caso grave, vão se mutilar, vão tirar a própria vida, porque eles não estão sendo escutados, porque eles estão com dores que eles não conseguem administrar, eles não conseguem fazer a gestão da emoção, gente. E eles estão vendo isso, né? Ah, por que você não fala? Por que você não conta? Porque ele não consegue. E Ele porque a não gente consegue, também é muita tem dor. uma expectativa, né? Quando a gente está julgando, quando a gente não está se autorresponsabilizando, a gente também não consegue ter uma escutativa, nem com o nosso par e nem com os nossos filhos, né? E eu vou contar um exemplo aqui, Carminha. Outro dia eu ouvi alguma coisa, né? Sabe como é que ia? Me perguntaram como é que ia ser isso, né? E eu também me questionei, assim. Eu estou separada recentemente, né? Um casal conjugal se separou, mas a gente está conseguindo lidar bem. A gente tem as nossas coisas, as nossas dores, mas a gente está conseguindo lidar bem de continuar sendo casal parental para o nosso filho. Ai, desculpa, tem cachorro aqui. Mas assim, tá alterando muito ou não? Tá alterando muito? Já vai passar, já vai passar. Eles estão se movimentando aqui. E nesse, eu não tô com o fone para botar aqui. E aí, quando a gente começou com esse processo, eu estava dizendo que eu me questionava muito assim, e como eu vou agora ser um auxílio para as famílias, né? Será que falhou? Não, são processos e a gente também se dá conta, né? Quando de se libertar do controle, de achar que vai mudar o outro, né? Porque o outro tem outra lente, tem outra história. E eu lembro que quando a gente começou isso, a gente foi conversar com o nosso filho e ele nos disse uma coisa que eu disse, nossa, gratidão, Senhor, por eu ter desenvolvido neste momento a escutativa, que ele nos disse assim, com 13 anos. Eu não queria que você se separasse, mas eu não quero que vocês fiquem casados por minha causa. Então, os filhos às vezes pensam, às vezes não, na grande maioria, por não entender o todo, que ninguém consegue entender o todo, imagina uma criança, ele sempre está achando que as dores dos pais são causadas por ele, porque ele não se comportou bem, porque ele... Então ele nos disse isso, mas eu não quero. E eu lembro que daí a gente conseguiu falar para ele assim, a gente não vai nem ficar casado como marido e mulher, porque por tua causa, mas a gente também não está se separando por tua causa. São questões nossas. E aí eu tenho uma gratidão enorme também por ter essa vivência como filha. Meus pais são separados e esse respeito mútuo deles, né? De não permitir que a gente ficasse julgando um outro, né? E eu lembro de uma frase que meu pai dizia assim, a mãe de vocês se separou de mim como esposa, ela continua sendo mãe de vocês. E uma excelente mãe. E a minha mãe falava a mesma coisa em relação ao meu pai. Eu brinco, embora as mulheres, às vezes, a gente é mais... né? Não, mas sim, talvez mais que os homens. Mas isso daí já é uma questão que não é o caso. Mas é importante a gente se dar conta dessas coisas, né? Então, assim, alguém está falando aqui maduro. Mas a gente daí tem que olhar também. Essa escuta me fez ver que ele trouxe isso porque ele conseguiu se verbalizar, mas para ele chegar ao ponto de conseguir falar o que ele está pensando, que crenças ele está construindo, né? E que a gente tem que olhar para os nossos filhos. Então, só um exemplo pessoal que eu estou trazendo aqui para isso que tu está falando, que eu acho fundamental a gente não perder de vista, não num extremo como o meu, que é de separação, mas no dia a dia, que às vezes a gente se perde, acha que está tudo bem e os filhos estão lá tendo essas compreensões. E sabe o que acontece? Eu trabalho já, eu atendo casais aqui, né? Atendo casais até que estão no ponto de separar, ou que já se separaram, mas
tão se olhando, né? Porque ninguém casa para se separar, né? O que acontece é que como a gente não tem um autoconhecimento, nenhum outro, a gente vai colocando para debaixo do tapete, né? E debaixo do tapete vai criando um carocinho, né? Antes é uma bolinha de gude, eu não sei como é que vocês chamam aí, mas é uma bolinha de gude, depois passa a ser uma bolinha de ping-pong, depois passa a ser uma bolinha maior, sei lá, de tênis, aí passa a ser uma bola de futebol. Depois, gente, não tem mais jeito, porque a gente. Não tem mais jeito assim, porque a gente vai tropeçar. Uma hora ou outra, a gente tropeça nesse tapete. E esse tapete é o que não pode ter nada embaixo, né? É muito bacana falar sobre isso, porque nessa coisa da gente vai vivendo e vai colocando embaixo, porque nós repetimos padrões. E é como se isso fosse certo, vamos colocar embaixo do tapete, não tem problema, a coisa passa, uma hora a gente vai tropeçar, né? Então Vai cuidar para tropeçando isso, nas bolinhas porque pequenas, né, Carlinha? E vai tropeçando nas bolinhas pequenas e não vai dando bola. E a bolinha vai crescendo, e não, quando chegar na bolona, daí é tarde demais mesmo. Porque não foi olhar o que tinha embaixo do tapete quando era só bolinha de gude. Né? Então, que a gente possa no isso, dia e a às dia olhar as vezes bolinhas de gude. excelente, isso, no dia a dia olhar essas bolinhas, sabe por quê? Trazer essas bolinhas e dizer assim, olha, essa bolinha tá soltinha aí, vamos olhar para ela? O que está acontecendo? É não deixar de conversar. Aí a gente tem a comunicação afetiva, a comunicação que é assertiva, a comunicação não violenta, que é todo um processo, né? Mas olhar para isso. E não tem nada que é final, gente. O que é finito, né? O que a gente diz é esse corpo aqui, né? Que acaba, né? Mas só isso. O resto a gente pode resgatar. Então, eu posso resgatar um casamento a partir de um querer dos dois. Olha, nós queremos resgatar. Eu tenho isso, eu trabalho com isso aqui também, com casais que querem se resgatar, se reconectar, né? E é muito lindo o processo, mas eles conseguem isso quando eles trabalham o autoconhecimento aqui, porque é isso que a gente desenvolve. Aí eu trabalho não julgamento, Dani, porque é aquilo que você falou. Às vezes eu sou controladora, mas eu não percebo isso. E eu trago da minha infância, eu precisava fazer isso, eu fiz isso por uma proteção minha, lá na minha infância. E eu estou reproduzindo. Se coloca aqui, a Simone, ouço muito. Meu filho às vezes é terrível. Eu penso, limpa a janela e se olha. Ele não é terrível, é um reflexo dos pais. Gente, a criança, né? Ela não vai julgar. Ela vai analisar a partir do que ela está vendo. Nós adultos olhamos e trazemos o nosso julgamento, o nosso sentimento, tudo que está aqui em relação àquilo. Então, a gente vai criando hipótese, imaginação de um monte de coisa. Uma outra situação, Dani, que eu acho que é legal, a gente falou aqui da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, do não julgamento. Sabe como que a gente também para de julgar o outro, que é uma ajuda? Quando a gente se pergunta, ou quando a gente pergunta para o casal, que amor que te move? Ai, Que que amor lindo, que move que esse lindo. casal? É o amor da materialidade ou é o amor da essência? Se for o amor da essência, pode até abalar, mas a gente vai trabalhar o autoconhecimento. Isso se resgata, porque o amor que um tem pelo outro é do que aquela pessoa é de verdade. Aquela pessoa, e no dia que ele se encantou por ela, ou que ela se encantou por ele, foi o que foi mágico, foi o que deu friozinho na barriga. Foi aquilo, nossa, amor à primeira vista. Então a gente resgata isso. Por quê? Porque é o amor que moveu vocês a estarem juntos, a se relacionarem. E no caminho vocês perderam isso e os filhos não estão conseguindo enxergar o amor que moveu vocês, que é extremamente lindo. É a essência de vocês, que é o quê? É o que vocês têm de mais sagrado, é a identidade de vocês,
que às vezes se perde no caminho porque a gente quer fazer o que o outro gosta, ser o que o outro gosta, e deixa de ser o que a gente gosta, deixa de fazer o que a gente gosta. E aí a gente vai perdendo a nossa essência. E o outro não enxerga essa essência mais. Ele diz, opa, peraí, aí vocês começam a se desconectar. Né? E às vezes a desconexão é tão forte que rompe. Mas é possível juntar de novo, se vocês se permitirem. Então, uma outra coisa que eu trago aqui, Dani, vai me pontuando a hora, tá? Porque eu estou aqui Tá, sem um relógio. a gente tem mais 15 minutos, tá? Tranquilo. Dá para eu falar os 2 pontos, então, que está faltando aqui na minha programação. O outro ponto nesse relacionamento dos pais é o foco que vocês estão colocando. Às vezes, vocês estão brigando, gente, e eu vejo isso, né? Tem casais que começam a brigar e aí eles começam a vomitar ou a colocar na cena situações que aconteceram lá atrás. Sabe aquela vez que você fez isso? Olha, aquela vez que você brigou? Sabe aquela vez que você disse que eu ficou rindo de mim? Então, gente, essas são as minhas dores, tá? Mas eu não consegui trabalhar, então eu preciso do autoconhecimento. Então, o grande problema no relacionamento e que vai impactar nos filhos é quando o foco que vocês colocam é no passado. Vocês não vivem o presente. E o passado já foi. Sabe aquela história? Isso é para ontem? Tirem da vida de vocês que o para ontem não existe mais, porque ele já foi. Hoje você é uma pessoa diferente, né? Então, o foco tem que ser no futuro. Porque o futuro é o que vocês vão colher com o que vocês fizerem hoje. Se vocês ficarem no passado, o passado não vai fugir de vocês. Eu digo, o passado, quando a gente traz assim, ele sempre no nosso presente, é porque eu estou fazendo do passado a nossa residência. Passado tem que ser referência. Então, o foco no futuro é para vocês falarem assim: o que nós podemos fazer melhor de hoje em diante? Aí vocês vão falar assim: onde que a gente está? Qual ponto que a gente está? Eu só estou arrumando aqui porque o meu celular acho que está baixando aqui a bateria. Então, esse foco, este grande foco, ele tem que ser no futuro e eu tenho que olhar assim. Qual que é a minha referência? Pode ser o passado, mas não como uma residência. Eu acho que está claro aqui, né? Então, assim, como é que eu faço isso, gente? O meu foco é no que nós dois, a minha vida com o meu esposo e com a minha esposa, ou com a minha esposa, tem que ser foi o melhor de nós dois. Nosso melhor de nós dois foi aqui. Então, essa é a referência do passado. Qual o nosso melhor? Não tirem a referência de vocês pelo momento pior que vocês estavam vivendo. Coloquem a referência de vocês no melhor que vocês viveram. Qual foi o melhor? Então, daquilo, vocês têm que ser melhor do que aquilo, que é o melhor de vocês. Então, a partir do melhor de vocês. Baixo, né? É a historinha de não nivelar por baixo. Tem uma ferramenta que a gente propõe até, tem um baralho de ferramentas para casais da disciplina positiva, que é fazer a listinha das coisas que tu vê de bom no outro. Que a gente fica apontando na gente mesmo e no outro para as coisas que a gente não gosta na gente. E aí tem essa ferramenta que a gente faz e depois poder ver assim, que coisas a gente quer fazer, então, como tu disse, né, como uma referência. Que coisas a gente gostaria de resgatar como atividades que a gente faz, um dizer uma coisa para o outro, que se perdeu, se desconectou. Né? Então, acho que isso é bem, bem importante, que é só uma coisa pragmática disso aí que tu está falando.
E tem tudo a ver com isso que a Simone está colocando aqui, que ela vai apontando, às vezes nós repetimos padrões, então a gente fica repetindo para os nossos filhos o que ele não fez de legal, né? Então isso é muito ruim. Repetir para a criança o que não foi legal, né? E quando a gente também fica trabalhando com ela e dizendo assim, que bacana do que ela fez, também não é legal. Mas se a gente colocar para essa criança o esforço que ela teve, a dedicação que ela teve para conseguir aquilo e elogiar esta atitude dela, é isso que é referência. Então, a gente trabalha com esta referência de atitude. Então, mais uma coisa para a gente pensar nesse processo é a ação. Então, O não vai encorajamento, adiantar né? de... O Não encorajamento, adianta. não é nem elogio vazio e nem a crítica, né? Das coisas que não foram boas, entre aspas. Porque esse elogio e essa crítica, ela traz... Eu estou até lendo um livro sobre isso, que eu estou adorando, que foi indicado por uma das terapeutas que me auxiliam, que chama Codependência Nunca Mais, porque a gente acaba, se a gente fica elogiando demais, assim, elogiar o filho por qualquer coisa, ele não faz um controle interno, né? Nem o outro, nem a relação amorosa, um controle interno para ele ter atitudes que ele vai se orgulhar delas. Ele vai fazer para receber o elogio e vai criar uma relação codependente, né? Por isso hoje a gente tem Isso. relações até tóxicas que não são saudáveis. A minha conexão está começando, porque o tempo tá chegando ao final, então começa agora o sinal a trancar, gente. Então, quem está assistindo, se puder lançar uns coraçõezinhos aí, diz que dá uma destravada, tá? Não sei se isso é verdade, mas se a gente puder testar, se tem gente que está aqui online agora, tenta colocar uns coraçõezinhos aí, porque a gente... Oi, tá travando porque tá chegando perto de 1 hora, né? Então ele começa a Tá. travar. Então eu tô pedindo para quem puder fazer uns coraçõezinhos aí, ó, para dizem que destrava, não sei se é verdade, mas então Carlinha, tô achando maravilhoso porque a gente já tá extrapolando, já tá chegando em 1 hora. Eu não costumo voltar, né? Mas se você quiser trazer os últimos pontos aí, a gente ainda tem 5 minutos. Eu acho, Tá, para... então, eu vou fechar isso, né? Então, olha para vocês, né? Olha o quanto vocês estão repetindo o que o outro, né, teve de dificuldade de fazer, o que não está fazendo, né? Não esqueçam que nós somos os reflexos dos filhos. Os filhos são os nossos reflexos. Então, eles vão olhar, mas eles não têm maturidade para lidar. Um relacionamento saudável, né? É possível, sim, muito possível, né? É só a gente trabalhar com isso, com esse autoconhecimento. Então, se vocês quiserem se dar uma oportunidade, pensem nisso. Sigam algumas dicas aqui. E se acharem ainda que é possível, façam um processo de coach de casal ou relacionamento para impactar, com certeza, né? Busque o autoconhecimento. Isso é fantástico. Né? E nós passamos por isso, nós buscamos o nosso autoconhecimento para poder estar falando aqui com propriedade, né, Dani? E é isso. Estou muito feliz. É, ai, Carlinha, eu gostaria de ficar te ouvindo a tarde inteira já. Eu já me autorresponsabilizei por algumas coisas ao te ouvir, eu já me emocionei, né, aqui, porque eu acho que é isso, assim, a gente nunca está parado, a gente nunca está pronto também, né? E às vezes a gente, quando entra, assim, às vezes numa estabilidade de uma relação, a gente para de olhar para o investimento que a gente tem que fazer nessa relação. A gente tem alguns riscos que quando vem, eu falei até disso na live de ontem, eu não fiz que era feriado, mas quando eu trouxe até ali os passarinhos ali, de que às vezes a gente volta só para a educação dos filhos, esquece que tem um casal ali, né? Então, que a gente possa olhar, não ficar aí, eu brinco sempre, se chicoteando, achando que, ai meu Deus, olha quanta coisa que eu não estou fazendo. É daqui para frente, não fiz no passado, então aquilo é a referência para eu fazer diferente hoje, né? Porque a gente está aqui
para isso, para evoluir como seres humanos, como pessoas, né? A gente deixar um legado, viver com um propósito, né? Então, quando a gente escolhe ser mãe, quando a gente escolhe ter uma relação amorosa, que a gente receba e dê muito amor, mas sem julgamento, sem cobrança. Então, gratidão por este Dia dos Namorados, que vocês possam usufruir dessas dicas lindas que a Carminha trouxe aí pra gente, né? E que a gente saiba também, né, que a relação que os nossos filhos vão ter com seus pares no futuro vai estar impactada pelas relações que eles estão testemunhando, as relações que nós hoje estamos tendo com os nossos pares amorosos. Então, as habilidades e as características que os nossos filhos vão apresentar na vida adulta estão espelhadas na nossa vida. É sim uma responsabilidade grande, a gente tem que se responsabilizar pela nossa felicidade, né? Pela nossa vida, pelas nossas escolhas, porque impacta a vida dos nossos amores e amados aí. Então, com muito amor e gratidão, Carminha, obrigada. E já ia falar isso, que eu ia anunciar a Carlinha semana que vem. E a Márcia, a Carlinha vai estar falando de algumas estratégias de autoconhecimento, né? Análise de perfil comportamental, que ela vai trazer, que a gente faz, a Carminha faz também, né? Se alguém às vezes quiser ir procurá-la, vai estar aí os links. Gente, então, quem participou vai estar aqui no IGTV gravado esse cafezinho maravilhoso com a Carminha e espero que a gente possa repetir. Simone, obrigada, querida. Saudade de vocês. Deixa passar tudo isso e vou tomar um café. Tá bom, vamos tomar um café sim. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Carminha. Beijo. Tchau. Opa, virei a chave aqui.